Olá, sexto ano. Nós vamos hoje fazer a correção dos TDs. Vamos fazer a correção dos TDs 1, 2 e 3. Observe e corrija o seu TD direitinho para podermos depois fazer as provinhas. Vamos corrigir agora o TD1. O TD1 ele fala de ponto, reto e plano. Bora lá. Primeira questão. Quais são os elementos fundamentais da geometria? Justamente o assunto do conteúdo. Os elementos fundamentais da geometria são o ponto, a reta e o plano. Olha aí que a parte vermelha que eu coloquei aqui é a resposta. Segunda questão. Que ideia de ponto, reta ou plano você está observando nessas frases? Letra A, a cabeça de um alfinete. Ponto. Letra B, o piso da sala de aula. Plano. Letra C, uma corda de violão bem esticada. Reta. D, o encontro de duas paredes. Reta. Um grão de areia. Ponto. Um campo de futebol. Plano. Agora vamos ver aqui os conceitos na terceira questão. Relacione as colunas. Nós temos a primeira coluna, que tem letra A, reta, letra B, plano e letra C, ponto. Nós agora vamos colocar o conceito referente na segunda coluna. Letra A, reta. A reta é a última frase. Ela é imaginada sem espessura e ela não tem começo nem fim. E ainda, lembrando, ela é representada por letras do nosso alfabeto minúsculo. Então, na última frase, você vai colocar a letra A. O plano. O plano é a primeira frase. É imaginário, sem fronteiras, ilimitado em todas as direções. E ele é representado por letras do alfabeto grego. E o ponto, que é a letra C, é a frase do meio. Não possui dimensões. É indicado por letras do nosso alfabeto maiúsculo. Vamos para a próxima. Nesse slide nós temos duas figuras. A primeira figura é referente à quarta questão e a segunda figura, da direita, é referente à questão 5. Então vamos lá para a primeira figura, que é a questão 4. Nessa primeira figura, eu tenho várias retas e nós temos 2 pontos. As letras minúsculas representam as retas e as letras maiúsculas, que são 2 apenas, representam os pontos. Nós temos nessa figura, nós temos 6 retas. Nós temos a reta T, que é a reta horizontal, e nós temos mais outras retas que estão sendo fazendo interseção com o ponto A e com o ponto B. Contudo, nós temos as retas A, B, C, R e S, T na figura toda. Então, vamos lá responder a letra A. Está perguntando quais retas que passam pelo ponto A. No ponto A, passa 4 retas. Nós temos a reta T, que é a reta horizontal, e nós temos a reta A, B e C também. Todas elas estão passando pelo ponto A. Letra B, está perguntando quais as retas que passam pelo ponto B. Pelo ponto B está passando 3 retas. A reta T, que é a reta horizontal, e a reta R e S também. E na letra C, da quarta questão, está perguntando qual dessas retas está passando ao mesmo tempo pelo ponto A e pelo ponto B. Está bem nítido
que é a reta horizontal T. Quinta questão. Examine a figura ao lado, que é essa que está do lado direito, e vamos responder. Nós temos nessa questão, gente, antes de começar, nós temos 3 retas e nós temos 5 pontos. Aí vamos começar. Dos pontos, quais pertencem à reta S? A reta S, essa reta de baixo, nela pertence o ponto A e E, apenas, que está nela. No item B da quinta, dessas retas, quais passam pelo ponto B? O ponto B está lá em cima. Quem passa por esse ponto B é a reta R e a reta T. Letra C. Quais são as retas que se encontram nessa figura? Como eu falei no comecinho, nós temos 3 retas. Agora a gente vai nomeá-las. É a reta R, a reta S e a reta T. Só dando um destaquezinho, a reta R e a reta S, elas são paralelas, elas não têm pontos em comuns. E nós temos a reta R concorrente com a T e a S concorrente com a T. Mas foi só um destaque porque não está perguntando isso na questão não. E quais são os pontos que pertencem à reta R? Quem pertence à reta R são os pontos C, B e D. Vamos para a próxima. Agora nós temos o TD2, que é relacionado só às retas. Primeiro nós temos essa parte de perguntas teóricas e vamos lá. Quais são os tipos de reta? As retas elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes e coincidentes. Só destacando que de vez em quando se fala em retas perpendiculares. Só que as retas perpendiculares, elas fazem parte das concorrentes. É porque é um tipo de reta especial, vamos dizer, em destaque das retas concorrentes. É uma reta que forma ângulos de 90 graus. Inclusive, ângulos a gente ainda não recordou esse ano, mas a gente ainda vai lembrar depois, mais na frente. Segunda questão. O que são retas paralelas? As retas paralelas são quando duas retas não possuem nenhum ponto em comum em toda a sua extensão. Vocês lembram que a reta é uma linha imaginária que não tem começo e nem tem fim. Então, as retas são paralelas que, por mais que você imagine o infinito, elas nunca irão se tocar. Eu até falei para vocês terem esse cuidado de lembrar que as retas são infinitas. Que tem desenhos, por exemplo, que mostra retas não se cruzando, mas você tem que imaginar o infinito, que elas vão se tocar se a reta, claro, continuar. Então, por isso que tem dizendo aqui que é em toda a sua extensão. Então, tem que imaginar o infinito. A terceira, o que são retas concorrentes? Retas concorrentes é quando duas retas possuem um único ponto em comum, que é esse ponto de interseção. Interseção quer dizer que elas estão se tocando, elas têm algo ao mesmo tempo. Então, são quando duas retas se cruzam, e nesse cruzamento elas ficam com um ponto em comum. E a quarta questão, o que são retas coincidentes? É quando duas retas possuem todos os seus pontos em comum. É quando uma reta está em cima da outra. Todos os seus pontos é o mesmo nas duas retas envolvidas. Vamos corrigir agora a questão 5 e 6. A questão 5 é referente a essa figura que está em cima, e a questão 6 é referente a essa figura de baixo, representado por ruas, né, que aí na questão está falando que é um mapa. Agora, antes de começar a responder a questão 5, eu vou falar sobre as retas perpendiculares. As retas perpendiculares são retas concorrentes, só que são retas concorrentes que têm um destaque. Quando elas se cruzam em um ponto,
elas formam um ângulo reto, que é um assunto que a gente ainda vai estudar quando retomarmos nosso conteúdo novo, que agora a gente está fazendo uma revisão. Esse quadradinho, 2 quadradinhos que está formando aí na figura 1, na primeira figura, entre a reta A e D e a reta A e F, esse quadradinho quer dizer que está formando um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto. Então, quando essa figurinha aparecer, ou você observar que as retas estão bem alinhadinhas, formando tipo um quadradinho desse, então é retas perpendiculares. Agora a gente vai responder. A partir do desenho, que não está abaixo, está ao lado, no caso da correção, a gente vai responder se as retas são paralelas, perpendiculares ou concorrentes. Letra A. As retas A e C, elas são concorrentes. Elas estão se cruzando em um ponto. As retas A e F também são concorrentes. Só que em destaque você não vai colocar que elas são concorrentes, porque elas estão formando o quadradinho. Então você vai colocar que elas são perpendiculares. Letra C. As retas C e F só são concorrentes, não está formando aquele quadradinho. Item D. As retas D e F são paralelas, elas não têm pontos em comuns durante todo o seu infinito. E as retas C e B. C e B também são concorrentes, estão se cruzando em um ponto, estão se tocando em um ponto. Sexta questão. Observe o mapa. Letra A. A Rua das Pedras é. Você vai marcar qual é que está correta. A correta é a segunda frase. A Rua das Pedras, ela é concorrente com a Rua dos Lagos. Elas têm um momento em que elas vão ter aquela parte de interseção em comum, que é lá na Rua dos Bosques. Então, você vai marcar a segunda frase. A letra B já é para responder. A Rua dos Animais, ela é paralela a qual rua? Ela é paralela à Rua dos Bosques, do bosque. Ela não tem nada em comum, a Rua dos Animais com a do bosque. Elas não estão se cruzando em nenhum momento. E a letra C, estou perguntando se tem alguma rua perpendicular nesse mapa. E se tiver, quero saber quais são. Sim, gente, quando se trata de rua, claro que não vai ter esse quadradinho lá e que nem a figura de cima. Você tem que imaginar se vai formar esse quadradinho. E vai. Então, nós temos aí 2 ruas perpendiculares. Nós temos a Rua dos Animais com a Rua das Árvores. E nós temos a Rua das Árvores com a Rua do Bosque. Então, nós temos 2 retas perpendiculares nesse mapa. Vamos agora para o TD3. No TD3 o assunto é semi-reta, segmento de reta e algumas vezes fala de reta, mas é só para separar, para você saber diferenciar o que é a definição de cada um. Por exemplo, nessa primeira questão está falando de reta, mas o contexto maior é de segmento de reta e de semi-reta. Existem 4 figuras aí na primeira questão. Essa primeira questão é para você colocar um número referente ao desenho do que está sendo solicitado. Por exemplo, está perguntando na letra A, quem é a semi-reta BA? Só lembrando, semi-reta é uma parte da reta. É uma reta que foi quebrada. Ela tem começo, mas ela não tem fim. E esse ponto de começo é chamado de origem. Então, B, que está ali na letra A, BA, B é o ponto de origem. E o A é o ponto que continua na parte infinita. Então, a figura que representa essa semi-reta é a figura 2. Já na letra B, a gente pensa que é a mesma coisa, mas não é.
Quem é o ponto de origem? É o ponto A, que é a figura 4. O ponto A é o ponto que foi quebrado, é o ponto de origem, e o ponto B é o que representa a parte infinita. O item C, a resposta, é a figura 1. Observe que tanto do lado esquerdo como do lado direito está representando as setinhas, que representa que é uma reta, está infinito nos dois lados. E o item D, que representa o segmento é o terceiro desenho, que temos tanto começo como temos fim, segmento AB. Questão 2. Questão 2 tem uma figura que a gente também não viu ainda, mas vamos rever. Uma figura que tem 4 lados e está perguntando quantos segmentos há no polígono. Nós temos, gente, 4 segmentos nessa figura. Nós temos o segmento AB, BC, CD e DA. Aí está perguntando na letra B, era melhor você ter usado uma régua, mas para dizer a verdade, dá para a gente identificar mais ou menos aí no olho mesmo os segmentos que são congruentes. Essa palavra congruente quer dizer igual. Então, os segmentos que são iguais são os segmentos AB com o segmento CD e o segmento AD com BC. O segmento de cima com o de baixo e o da esquerda com o da direita. Nessa outra parte, nós vamos corrigir as questões 3, 4 e 5 do TD 3. Na questão 3, nós vamos responder quantos e quais são os segmentos da figura. Eu não respondi aí, mas vocês coloquem. Quantos? São 6. São 6. Na hora que eu fui digitar, eu esqueci de colocar os 6. Mas vocês coloquem aí que eu estou dizendo agora. Quantos? São 6. Quem são? São os segmentos RQ, QP, PN, NM, MS e RS. Lembrando que a ordem pode ser alterada. Não precisa ser nessa ordem. E você pode trocar as letras também. Eu coloquei ali no começo RQ, você pode colocar QR, não tem problema nenhum. Então, nós temos 6 segmentos nessa figura. Questão 4. Está perguntando sobre segmentos consecutivos e colineares. Só lembrando, segmentos consecutivos são segmentos que possuem um ponto em comum. O ponto tem que estar ao mesmo tempo no primeiro segmento e tem que estar ao mesmo tempo no segundo segmento. E os segmentos colineares são segmentos que estão na mesma reta, mas não necessariamente que tenham o mesmo ponto em comum, mas precisam estar na mesma reta, que a gente chama reta suporte. Nessa figura aí, nós temos vários pontos que estão formando segmentos. Segmentos é formado por 2 letras maiúsculas, formado por 2 pontos. Então, eu estou perguntando, nessa figura aí, você vai colocar 3 pares de segmentos consecutivos. Na realidade, tem vários. Eu estou dando exemplo de 3 pares, porque existem várias outras respostas que vocês poderiam dar. Nós temos, que eu coloquei, o par BE com EA. Nós temos o outro par, o EF com o FA. Esse segmento aí eu já dobrei. Um pertence a uma reta e o outro pertence a outra. Pode. O importante é que eles tenham o mesmo ponto F. No primeiro par, eles têm o mesmo ponto E em comum. E também, para terminar a resposta da letra A, o FG e o GD. Aquele pontinho que está lá no final da figura é um ponto D. FG e GD. Letra B. Letra B, nós temos que dar 2 pares de segmentos colineares. O BE e o EA, além de eles serem consecutivos, eles também são colineares, porque eles estão na mesma reta. Quer dizer que eu posso ter a mesma resposta na A e na B? Sim, depende do par de segmento que você vai colocar. BC e CD também.
E poderia ter outros. Veja aí se eles estão na mesma reta, então você pode colocar. Letra C. 2 pares de segmentos consecutivos, mas não pode ser colinear. Ou seja, eu quero um par, 2 pares, mas eles não podem estar na mesma reta. Ou seja, eu vou ter que dobrar. Que é o caso do segmento EF com FA, porque eles estão dando, um pertence a uma reta e o outro pertence a outra. E também o FG e o GD. Pronto, aí são exemplos para vocês, mas tem mais do que isso. Tem outras respostas. E a quinta questão é para vocês desenharem. Eu coloquei aí o desenho nessa parte vermelha, nessa parte direita, para vocês terem uma noção. Eu quero que vocês desenhem qualquer semi-reta, de qualquer tamanho, que seja uma semi-reta AR. O A é o ponto de começo e o R é a parte infinita. Letra B é para vocês medirem com a régua e fazer um segmento MM. Aí bota o M numa ponta, o M na outra e tem que ter 100 centímetros entre eles. E a C, você vai fazer uma reta T, colocar o T lá na ponta, tá vendo? E colocar o ponto K, em qualquer local dessa reta. O exercício de casa dessa semana, a aula hoje foi aula de correção. O exercício de casa, que depois vai ser colocado na agenda, depois vai ser dito em vários lugares, mas vocês já estão sabendo, é a página 98, questão 1, e a página 99, questão 7 do nosso livro. E também vai em anexo o TD 4, também para você fazer. Então, gente, um grande abraço e até a próxima aula.